Deve ser, né? Deve ser. Muito bem. Mais uma vez, você que acompanha o nosso programa, que passamos lá pela Band, ele esteve com a gente fazendo matéria pelo SBT, Rede Todo Dia, Rede Família, eu creio que também foi. Ademir Dantas, o nosso amigo, vem pra cá, Ademir. Você que tá todo repaginado, tá? Fique à vontade, por favor. Obrigado. E aí, como andas? Como estão as coisas, como diz os mineiros por aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Tranquilo? Obrigado pelo convite. Que maravilha. Quando a gente fala aí de hipnose, eu lembro sempre de você. Eu até que, inclusive, nós aliás, fizemos... Você foi hipnotizado. É isso que eu ia falar. Né? Fizemos essa sessão de hipnose e tem essa diferença na hipnose. Tem um cara que consegue lembrar... Tem uns que naquele transe, naquela viagem, ele não vai lembrar o que acontece? Existe essa... Às vezes ele não consegue lembrar naquela sessão. Ele está tão apreensivo, tão ansioso para ver tudo o que vai acontecer com ele, que ele acaba tendo um certo bloqueio. Mas no decorrer das sessões, automaticamente as memórias vão começarem a surgir. E aí nós vamos começar o tratamento para os casos da depressão. Da depressão. Quando a gente fala de depressão, antes de entrar no fato depressão, eu gostaria que você explicasse para a população, para o pessoal em casa, o que é hipnose. Bom, a hipnose, hipno significa sono, é um estado alterado de consciência, ou seja, aquele momento em que o cérebro ele sai do seu estado racional lógico e ele entra num processo alterado desta mesma consciência. É como se você estivesse aqui e ao mesmo tempo não estivesse mais, estivesse onde você estaria sendo sugerido para estar. Então, por exemplo, eu digo para você, imagine que você está num lugar calmo e tranquilo. Sua mente já vai construir esse lugar calmo e tranquilo. Para você pode ser um jardim, uma praia, pode ser um bosque, pode ser uma montanha, pode ser um lugar onde você se sinta realmente bem. No momento em que você entra no processo de alteração de consciência, todos os seus sentidos também são alterados e você passa a se sentir naquele lugar. Se eu falar para você, olha, aqui você tem uma maçã, então prove esta maçã. Essa maçã é saborosa, ela é deliciosa e ao mesmo tempo você dá uma cebola para ele. Os sentidos estão tão alterados que ele vai comer esta falsa cebola com a sensação de que ele está comendo a maçã. Então esse é o estado neurofisiológico da hipnose, é um estado alterado. Quando a gente fala desse estado em si, dessa situação, você falou que a pessoa pode lembrar não naquele momento, não no momento que vem na sequência, mas então, a pessoa perde essa consciência quando ela entra no... Totalmente não. Ela fica parcialmente consciente, ela sabe que ela está numa sala de consultório, ela sabe que ela está fazendo uma terapia. Os sentidos dela vão automaticamente despertar as memórias as emoções são as que estão fazendo com que ela sofra, com que ela sinta a depressão. Então, naquele momento, ela vai perder parcialmente os sentidos do aqui e o agora e ela vai começar a entrar nessas emoções. Então, por exemplo, você fala, olha, você agora está voltando a 5 anos de idade. Qual foi o episódio, qual foi o fato da sua vida que mais entristeceu ou que mais lhe angustiou nesse período, nessa fase? Ela vai começar a lembrar de alguma situação que ela viveu. Nesse momento, o estado emocional dela, ele é ativado. A memória, ela começa a trazer tudo aquilo que está relacionado àquele sentimento. Ela se sente como se estivesse com 5 anos de idade. Se eu pedir para ela, então agora você vai voltar para 2 anos de idade, você é uma criança, vai para o chão. Comece a engatinhar. Agora eu vou lhe dar uma boneca, eu vou lhe dar um carrinho, eu quero que você comece a brincar, como você brincava quando era criança. Ela vai esquecer que ela é uma pessoa adulta, que ela é um empresário, ou um comerciante, ou uma dona de casa, e ela vai simplesmente se ajoelhar no chão, eu vou dar um objeto qualquer para ela, ela vai simular como se fosse ou uma boneca, ou um carrinho, e ele vai ficar brincando no chão. Essa memória que você ativa, volta aos 2 anos... É a memória dela ou é uma memória que nós construímos com o tempo? Porque hoje, para mim, uma criança de 2 anos é o que eu enxergo hoje. Mas quando ela regride, quando ela faz essa hipnose, eu voltaria para a minha memória aos 2 anos, é isso?
A memória mais real, mais realista, é aquela em que o sentimento ele é intenso, e ele é forte, e ele é predominante. Então, naquela memória, aquilo foi real. Se ela diz que ela estava sentindo medo naquela memória, do tipo, estou com medo do meu pai, ou estou com medo de apanhar, ou estou com medo que entra um ladrão em casa, aquele sentimento, ele é real. Então, aquela memória, ela também é real. É dessa memória que você vai tratar. Podemos também encontrar algumas memórias fantasiadas, tá? Memórias que a pessoa ela criou ao longo da vida dela sem mesmo ter consciência dessa memória. Passa a ser verdadeira, vamos dizer assim, entre aspas. E pode até passar a ser verdadeira. Por exemplo, às vezes na regressão a pessoa ela acha que ninguém nunca gostou dela. Aí você traz ela na regressão, ela começa a criar memórias de que ela nunca foi amada, nunca foi aceita, a vida toda foi rejeitada. Então, esta memória pode ser exatamente uma memória fantasiada dela. Ou seja, pelo fato dela ter se sentido rejeitada, mesmo não sendo rejeitada, ela criou, ela fez a construção da rejeição no sentimento dela. Então, pelo fato, por exemplo, do pai que nunca tinha tempo de dar atenção. Então, o que ela sentia? Ela sentia que o pai não gostava dela. A mãe que estava sempre ocupada nunca podia mimá-la a hora que ela mais queria. O que ela gravou na memória dela? Que a mãe também não dava atenção para ela, que a mãe também não gostava dela e que a mãe também a rejeitava. Então, ela cria uma falsa memória, tá? Onde ela desenvolve todo um sentimento de rejeição sem ter sido rejeitada. A preocupação de muitos que não querem fazer a regressão é ir para esse estágio e não voltar. Isso pode ocorrer? Eu volto para os meus 2 anos e algo ativa na minha... não volto mais, eu fico aos 2 anos? Não, isso é um mito. É um mito? É um mito. Tá? Muitas pessoas, quando falam de hipnose e falam de regressão, o primeiro mito, mas e se eu não voltar mais? Isso não existe. O segundo mito, mas eu vou voltar para vidas passadas, eu vou descobrir quem eu fui, o que aconteceu lá nas vidas passadas? Esse é o segundo mito. E o terceiro mito, e se eu não voltar nunca mais? Então, não existe essa questão de não voltar nunca mais. Por quê? Porque o estado alterado de consciência é um estado neurofisiológico normal. Isso acontece, o mesmo processo acontece quando você está dormindo. O que acontece? As ondas elétricas cerebrais são 4 faixas, beta, alfa, teta e delta. Elas vão diminuindo e você vai caindo naquele estado letárgico, tranquilo, calmo. Quando você chega na linha do sono, você automaticamente perde a consciência. Mas você vai acordar no dia seguinte, não vai? Esse estado neurofisiológico, ele acontece da mesma forma quando você está hipnotizado. A única diferença é que você permanece num estado de vigília e, ao mesmo tempo, quase a um passo do inconsciente. Então, mesmo se você ficar hipnotizado e eu, de repente, precisar sair da sala, eu posso sair. De repente, você vai acordar. Ou seja, o seu estado neurofisiológico entendeu que você adormeceu e que ele precisa acordar. O cérebro ele funciona com muita perfeição. Então, isso é mito, não existe. Na história da hipnose médica e psicológica, não existe um caso de um paciente que não voltou. Então, não adianta nós ficarmos falando sobre, será que eu não vou voltar? Não existe um caso. Não existe isso. Podemos até tirar essa dúvida também, isso até do apresentador, hipnose é regressão? Tem tudo a ver? Eu vou até o estágio da minha lembrança da infância, até mesmo o estado uterino, ou vou além disso? Não, a regressão é uma técnica terapêutica para o tratamento dos traumas psicológicos e tratamentos da depressão. Utiliza-se a regressão com a hipnose ou sem a hipnose. Sem a hipnose. Eu posso estar conversando com você e perguntar, ô Pedro, você lembra quando você tinha 10 anos? O que você fazia naquela época? Você gostava do quê? O que mais lhe atraía? Gostava de jogar futebol. Pronto, já estou iniciando começou a ativar uma... É porque é automático. Ele começou a fazer a pergunta, eu lembrei. Exato. Eu sempre quis um carrinho de rolemã e nunca tive. Mais ou menos isso. E você construiu esse carrinho de rolemã? É. Você mesmo que fez ou alguém que fazia para você esse carrinho? Não, a vontade era ter um carrinho de rolemã. A vontade era de ter um carrinho. Então, você percebe que no nosso diálogo eu já vou ativando todas as suas memórias. Se nesta memória você sente uma certa angústia, né?
dali a pouco você vai começar a chorar. Eu vou perceber os sinais neurofisiológicos que você vai dar para o terapeuta e aí eu vou estimular mais ainda essa memória. O que você está sentindo? Por que você está ficando triste só de pensar que você nunca teve um carrinho de rolemã? Ah, porque meu pai vivia numa situação difícil, enfim, você tem todo o seu contexto de vida emocionalmente naquela regressão. O que importa na terapia é você despertar a memória, ativar as emoções e os sentimentos e fazer com que eles se exteriorizam. Este é o caminho para tratar a depressão. Uma coisa que a gente observa, que é até interessante, o pessoal que pergunta muito, isso é em uma sessão? 2? Quantas sessões são necessárias para atingir o tratamento? Depende do caso. Se a pessoa tem uma depressão que aconteceu há 15, 30 dias atrás, uma sessão você tira toda aquela angústia que ela está sentindo. Eu tenho um paciente que está com depressão há 4 ou 5 anos, mas na primeira sessão ele chega lá tão angustiado, tão deprimido, a primeira sessão ela vai fazer isso, ela vai retirar aquela angústia. Mas a memória, ela ainda não está totalmente curada. Você não vai curar em uma única sessão. Aí seria um milagre, nós não conseguimos isso ainda. Então é necessário que a pessoa faça por um tempo maior. Para quê? Para que essa angústia, para que essa tristeza, para que esta apatia, ela desapareça totalmente, você vai lá no núcleo dessa memória e vai trazer todas as outras memórias que estão ligadas a esta sua angústia para que ela se dissolva por completo. Aí sim, você vai ter um tratamento completo. Mas a primeira sessão, eu até postei hoje no meu Face, uma terapia que eu estou fazendo via Skype. Eu estou fazendo uma hipnose, uma regressão via internet. A pessoa está do outro lado. Eu atendo uma pessoa que está na África do Sul e o outro que está em São Paulo. E atendo também um padre que está lá em Roma. Tá? O procedimento é o mesmo. Você coloca a pessoa em estado de hipnose, ela voltar no tempo, regredir, ela chora, ela sente as emoções lá do outro lado. Tá? E quando ela volta, aquela angústia que ela está sentindo, ela não sente mais. Até postei hoje, porque o próprio paciente ele me autorizou. E aí ele disse, não, você pode fazer isso porque eu estou achando fantástico essa experiência por hipnose, por Skype. Aí eu perguntei, depois da última sessão, que foi a semana passada, como foi que você se sentiu com essas angústias que você estava sentindo? Ele mesmo fala, nossa, eu senti uma sensação tão boa, aquela angústia eu não senti mais. Assim como alguns tratamentos tradicionais, convencionais, vamos dizer assim, pode ocorrer da sequela, ficar ou voltar, etc. e tal. Como é na hipnose? Curou, está curado, resolveu o problema, ou há casos que depois de um certo tempo ele pode aparecer? Eu tenho atendido muitos pacientes que já vieram de outros tratamentos. Então, se você falar de sequela, a mesma pessoa tendo se tratado na terapia convencional, parece que ficou sequela. Mas a questão não é a sequela em si. A questão é o estado emocional e psicológico de cada indivíduo, ele é único. Então a pessoa às vezes ela está tratando de uma angústia ou de uma tristeza que ela tem na vida dela, mas ela está tratando apenas pelo tempo real daquela angústia e daquela tristeza. Na hipnose nós não tratamos a causa, nós tratamos, aliás, não tratamos o efeito, nós tratamos a causa. Então se você tem uma angústia hoje, você de repente fica triste e começa a perder a vontade de viver e quer até se matar. Qual é a causa? Você pode achar que a causa foi ter perdido o emprego, foi uma separação, foi um rompimento amoroso ou foi a morte de alguém. Só que na memória, este sentimento que você despertou, que veio para você, ele está relacionado e coligado às memórias que você já tem. Então eu não vou tratar apenas o fato de você estar se separando, estar se divorciando ou estar passando por um processo de luto. Eu vou tratar exatamente as causas que estão inconscientemente registradas. Por isso que depois não tem mais sequelas. Quando você tratou, limpou essa memória, né, exteriorizou todo este sentimento, aquilo não vai mais voltar. Você não trabalha o efeito. O paciente chega no consultório dizendo, eu tomo remédio há 4, 5 anos, melhora e dali a pouco volta, melhora e dali a pouco volta.
Na regressão, você retira o trauma, faz ela colocar tudo isso para fora, ela começa a se sentir bem. Então, esta memória sofrida, essa memória traumatizada, essa memória fóbica, esta memória ela está automaticamente entrando num processo terapêutico de transformação. É a remissão dos problemas que ela tem. Muito bem. Só tem que agradecer o nosso tempo sempre escasso. Tem que agendar umas 2 sessões aí para a gente falar. Vamos dar o crédito aí. O pessoal, são 10 cidades que o nosso programa fala. Quiser falar com você, como é que faz? Liga para onde? Reserva um horário? Agenda um horário? Para me encontrar é fácil. Vai no Google e digita o meu nome, Ademir Dantas. Aí já tem o blog, tem os telefones. Mas o telefone para contato imediato é o 19, aqui em Americana, 3406-3047. E numa próxima oportunidade, vamos fazer uma hipnose aqui para você. Ao vivo? Ao vivo. Aí, vamos fazer um trem desse? Alguém topa? Ao vivo. Você faz, Diegão? Faz mesmo? Você não tem medo de... porque revela muita coisa, não dá para revelar? Uma hipnose que o Jô Soares sempre gosta de mostrar no programa dele é aquela que você deixa a pessoa dura, coloca ela sobre 2 Essa é rápida para fazer? Essa você faz ela em 5 minutos. 5 minutos? É. Quanto tempo nós temos, produção? Nós temos um tema ainda, deixa eu ver o que tem. Vamos fazer? Querem fazer? Vamos fazer. O que eu preciso? Duas cadeiras. 2 cadeiras. Não dá para ser nessas nossas banquetas Essas aqui é perigoso demais? Não vai dar para... Ajeita aí enquanto eu leio a matéria. Então, antes de dispensar o nosso Ademir Dantas, vai fazer com o nosso cobaio Diegão, que se prontificou para fazer. Arruma a cadeira aí pra gente, produção. Muito bem. Olha só, deixa eu falando para você as notícias que acontecem na nossa região. Atenção! Olha só. 5 vagões de trem descarrilham no centro de Americana. Olha que coisa louca que aconteceu. Os vagões carregados com soja nesta segunda-feira à tarde, na altura da passagem da Rua Carioba, para quem conhece a cidade de Americana, então se descarrilaram. E o nível, que como você pode observar aí, ficou todo parado. E o interessante, como a gente pode observar, que foi o mesmo local onde há 4 anos 10 pessoas morreram após uma composição arrastar por 100 metros e partir ao meio um ônibus. Quem não lembra dessa trágica história aí que aconteceu? Então foi um fato aí que aconteceu, foi na tarde de ontem, é isso, produção? Que ocorreu, esse fato dessa vez não feriu ninguém, não machucou ninguém, mas realmente é de chamar a atenção para o pessoal. Será que é um desnível no terreno? Eu não sou engenheiro de ferrovia, eu não faço nada desse trem, mas ó, vamos dar atenção para esse negócio aí, gente. Né? Vamos dar atenção para esse trem aí que está acontecendo. O pessoal já está montando ali, né? Vamos preparando, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma hipnose, é isso, Ademir? É hipnose que você vai fazer? Nosso cobaia está... Você me autoriza, Diegão, fazer? Posso? Se você não voltar mais, o problema é seu, hein? Mostra ele respondendo isso aí para mim. Danielzão, vamos prestar atenção aqui, diretor? Mostra o nosso cameraman respondendo aí. O senhor autoriza? Se der um nabo aí, tudo bem. Manda um abração para a Luciana, enquanto o senhor está com... Manda um beijo. Isso aí, a Luciana é a esposa dele, tá? Vamos lá então. Mais uma notícia. Tá pronto? Tá pronto? Faz a hipnose então. Vamos ver o que vai acontecer. Se não funcionar, Ademir, eu queimo você ao vivo, hein? Não, fique Vamos ver. Pode ficar aqui. Abre o ângulo aí, galera. Isso, fica em pé. Junta as pernas. Isso. Vamos ver. Junta os braços. Ótimo. Agora você solta o seu corpo, fecha seus olhos. Olha, deixa seu corpo solto, tranquilo. O rapaz está do seu lado, ele vai te apoiar e eu também vou te apoiar. Então agora eu vou contar até 13 e você vai sentir o seu corpo completamente rígido, duro, completamente rígido e duro. 1, 2, 3. Seu braço está ficando duro, pesado, barra de ferro. Imagine o seu braço uma barra de ferro. Torne seu braço uma barra de ferro. Isso. Sua perna agora está ficando dura, completamente dura, uma barra de ferro. Todo o seu corpo está duro, completamente duro, pesado. Fique duro, pesado, segura ele. Duro, pesado, completamente duro, pesado. Isso, duro, pesado, uma barra de ferro. Você é uma barra de ferro. Isso. Barra de ferro, barra de ferro. Isso, mais duro, barra de ferro. Mais duro, barra de ferro. Isso, duro, barra de ferro. Mais duro, barra de ferro. Isso, relaxa a cabeça, duro, barra de ferro. 1, 2, 3, 4, 5, barra de ferro. Bem duro, bem duro. 1, 2, 3, 4, 5. Você é uma barra de ferro, barra de ferro, barra de ferro. Se concentre, barra de ferro. Isso, barra de ferro. 1, 2, 3, 4, 5. Tira a barra de ferro. Vamos tirar a barra de ferro. Isso, tira a barra de ferro. Pode pegar ele. Tira a cadeira. Caraca, ok. velho.
Levanta ele, levanta Que ele. isso, levanta o Diegão. Continua duro, continua duro. Barra de ferro, barra de ferro. Vira ele meio de Você lado agora aqui, relaxa, relaxa, relaxa. Isso, barra de ferro. Vou contar até 3 e você acorda. 1, 2, 3. Acordando. E aí, Diego? Pode gravar? Pode, Posso gravar mesmo? pode. O que aconteceu? Hã? Ficou duro. Isso aí, esse é o nosso cameraman. Voltou Obrigado, as viu? ideias. Reforçando aí, você viu? O negócio, o trem funciona e funciona. Depois nós vamos mostrar essa imagem de novo aí no Facebook. Vamos separar essa parte, já dispara no Facebook. Foi lógico que o programa inteiro vai para a internet. E Ademir, manda para mim também. Parabéns. Obrigado, viu? Parabéns pelo Um trabalho. abraço. Isso é um dom, viu? Não é um trabalho com alguém, é um dom. Muito bem, tá aí. Uma barra de ferro que não envergonha, hein, Diegão? Tá aí.